Começando com os princípios constitucionais no processo penal. Tá? Os princípios constitucionais, você pode dizer, das 4 questões, é provável que ele cobre princípio nas 4, pelo menos em 1, 2 itens. Responde o item A, item B e tal. Né? Então, tanto em peça como nas questões, os princípios são extremamente cobrados. Por isso que nós vamos começar por ele. Né? Começando com o princípio do devido processo legal e o princípio da ampla defesa e contraditório. Esses 2 princípios estão aqui, ó. Então, você vai guardar esses 2 incisos, pessoal. Inciso 54 e inciso 55. Tá? Porque, veja bem, se você deparou com uma nulidade, a nulidade fere o devido processo legal. O que é o princípio do devido processo legal? É uma norma mestra que determina que não pode ter vício no processo, no transcorrer do processo. Por exemplo, né? Ora, se tem uma prova ilícita, de certa forma feriu o devido processo legal. Se tem um cerceamento de defesa, feriu o devido processo legal. Por isso que eu falo o seguinte, na dúvida, você coloca o inciso 54, tá certo? Conforme, por quê? Se o cara cobrar lá 0,25, 0,15 desse inciso, você matou. Se ele não cobrar, você não perdeu nada. Então, na dúvida, toque esse inciso. Principalmente nas questões. Principalmente. Não, se você colocar a mais, não será tirado o ponto. Desde que você aborde o que ele quer. Entendeu? Ele não quis o inciso 54, ele quis o 55. Mas você colocou o 54 e o 55. Ele vai ignorar o seu 54 e vai ter pontuar pelo 55. Não tem problema. Na dúvida, coloca aquilo que vem na sua cabeça. Mas será que tem como ter dúvida entre o 55 e o 52? Um é ampla defesa e o outro é cerceamento de defesa e o outro é prova ilícita? Será que a gente consegue? Não, é que na verdade assim, é que eu falo para você, ó. Esse 54, né? Ele é coringa. Você concorda que todo vício, seja por prova ilícita, seja por cerceamento de defesa, ele cai também aqui? Sim, porque o processo não está ileso. Ele violou. Por isso que eu falo que esse é coringa. Então, beleza, tá? Devido processo legal. Ninguém será privado da sua liberdade, dos seus bens, sem o devido processo legal. Cara, o que é o processo legal? Processo legal é aquele que não tem vício. Ora, mas então, a utilização de uma interceptação telefônica ilegal fere o devido processo legal. Pronto, acessar o WhatsApp sem autorização é um devido processo legal. Nós temos até uma questão dessa. Não é isso? 55. Isso, lá do inciso 10, né? Isso, do artigo 5º. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Pronto, esse aqui é o contraditório e ampla defesa. Você acha que não cai? Isso detona, porque nós somos advogados. Ué. Eu gosto, pessoal, de fazer uma diferença entre o princípio do contraditório e ampla defesa, porque não tem sentido se o constituinte colocou os dois e não tem diferença. Não é isso? O que é o contraditório? Eu tiro o contraditório como contestar, cara. No civil não tem contestação? Contraditório, para mim, nada mais é, pessoal, do que esse aqui, ó, rebater. Ó, eu não estou falando qual prova eu vou usar. Eu vou rebater. Foi você o autor do furto? Não, não fui eu. Você está usando a ampla defesa ou contraditório? Contraditório, porque é o direito de rebater uma acusação. É o direito de opor a acusação. Esse é o contraditório. Agora, você concorda que para você provar o que você está rebatendo, você precisa de elementos? Ó, eu vou provar com testemunhas, eu vou provar com passagem que eu não estava no dia do fato, eu vou provar com uma busca e apreensão. Então, o meio de prova é a ampla
defesa. Então, esse aqui, ó, a ampla defesa, e eu estou utilizando, então, ó, os meios de prova. Tá certo? Tá? Por exemplo, ó, se o juiz, ele sonegou a fase do 422, nós sabemos que o 422 é aquela fase que antecede o júri, não é isso? Às vezes pode cair na prova, porque olha só, nós temos o sumário da culpa e depois nós temos o plenário do júri, não é isso? Como é que o sujeito vai a júri se ele não teve a oportunidade do 422 de arrolar as suas testemunhas? Cara, ora, juiz que violou isso, tá? Ele está cerceando este princípio aqui, ó. Aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa. Como é que o cara vai ter ampla defesa se ele não teve a oportunidade de arrolar as testemunhas? Não, esse eu falei especificamente aqui. Você quer ver um outro exemplo? 396. 396 do CPP. É o primeiro ato em que o sujeito exerce o contraditório e ampla defesa. Porque inquérito não tem contraditório e ampla defesa. Ele vai ter lá na resposta a acusação. Entendeu? Resposta à acusação também, por exemplo. Você está entendendo? Tá? Então, esse dispositivo aqui nós vamos guardar para sempre. Para sempre não, pelo menos até o dia da prova. Não é isso? 54, 55. 54, 55. Na verdade, você guarda para sempre, porque você está numa audiência e o cara abre para você para fazer uma sustentação oral ali. Às vezes dá um branco, pessoal. Se esquece do dispositivo do CPP. Não tem problema. Vai pela regra geral. Entendeu? Vai pela regra geral. Você acha que isso não dá branco também? Claro que dá. Doutor, vamos fazer memoriais agora? Entendeu? Aí, ou dá vontade de ir no banheiro, não é isso? Não tem jeito, você tem que fazer. Você tem que fazer os memoriais. Tá? Não. E eu vou dizer agora para você, o dia que você perder o medo 100%, aí, meu irmão, assim, vai ser uma merda. Porque é o medo, eu sempre falo, o que faz você vencer a guerra? Por que vence a guerra? Porque o soldado fica com medo de levar um tiro. Aí ele não baixa a guarda, ele fica sempre atento. Que se ele baixa a guarda, ele é emboscado. Entendeu? Tem uma atriz bem antigona, que ela fala o seguinte, que toda a gravação dela dá um frio na barriga. Eu falei, então é por isso que todo júri meu dá um frio na barriga também. Todo, cara. Entendeu? Exatamente. Tem, dia 19 de março tem um júri do cacete. Acho que deve começar às 8 da manhã. Cuiabá, Mercenários, grupo de extermínio. É de Várzea Grande, mas o juiz de Várzea Grande já ficou com medo de fazer e jogou para cá. Só para você ter uma ideia, já desaforou para cá. E eu entendi que escrevi engraçado. O juiz fica com medo, o promotor fica com medo, e o advogado não troca. Os caras não querem fazer que está com medo de morrer. É mesmo? Então. Começa às 8. Fora. Tem um dia 17 em casa, tem dia 18 aqui, 19 aqui. Dia 19. Eu advogo para um dos integrantes. 19 de março. Esse júri vai ser bom, hein? Talvez não em relação... Vai ser bom. Não em relação, talvez, ao meu. Mas aos outros, entendeu? Porque ao meu, provavelmente, eu estou com esperança que o Ministério Público peça absolvição. Se o Ministério Público pedir absolvição, eu não vou passar de falar 5 minutos. Agora, se ele pedir a condenação, aí nós vamos para o pau, entendeu? Aí nós vamos para o pau, porque... Não, eu espero que ele... Porque vai dar uma briga boa. Entendeu? Porque são mais ou menos... O grupo de extermínio dá mais ou menos uns 10. Isso. Isso mesmo. Beleza? Tá. Então vamos lá? Então nós estamos falando do princípio do contraditório e ampla defesa. Aí eu trouxe algumas hipóteses em que poderá cobrar isso. Aí está aqui, ó.
cerceamento de defesa por falta de intimação do réu para atos processuais. Opa, então nós estamos falando de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Sim, Marcelo, mas como é que eu posso identificar isso na prática, lá na hora? Ora, se o seu exercício vem falando, se a sua questão vem falando que o juiz não intimou a defesa, o defensor, o réu, para a prática de um ato. Por exemplo, pessoal, marca a audiência e não intima. Cara, é flagrante aí, ofensa ao contraditório e ampla defesa, porque é direito do réu estar presente. Se não intimou o réu, se não intimou a defesa técnica, tá certo? Da nulidade. Ah, muito bem. 55, LV. 55, tá bom? E o devido processo legal, 54. Aí a colega perguntou o seguinte, mas no cível não intima a parte, intima só o advogado. No processo penal, não, pessoal. No processo penal... Isso, exatamente. Exatamente. A menos, você tem que tomar cuidado com isso, a menos que foi decretada a revelia dele no passado. Se foi decretada a revelia do sujeito, aí ele não precisa mais ser intimado. Isso, foi declarada a revelia, só a defesa, isso. Não, vamos imaginar o seguinte. Isso. O sujeito, quando é que acontece a revelia, por exemplo? Olha aqui, denúncia. Juiz recebe, faz a citação. Aí a pergunta foi, a citação foi válida? Essa é a pergunta. A citação foi válida? Porque nós temos várias formas de citação, lembra disso? A citação, ela será pessoal na pessoa do réu, se o réu morar na comarca processante. Será por carta precatória, se o réu morar fora. Será por carta rogatória, se o réu morar no exterior com residência certa. Porque se ele morar no exterior sem residência certa, já não pode ser por rogatória. Será por edital. E será por edital quando estiver em lugar incerto e não sabido. Beleza. Se a citação for válida, vem a defesa do sujeito. Não vem? Não tem? Beleza? O sujeito recebeu a citação, vai ter um momento de audiência. Ele não compareceu na audiência. Aqui o juiz decreta a revelia. Aí a gente pensa que a revelia é porque a citação foi inválida, alguma coisa. Não. A revelia é a ausência de comparecimento do réu. Isso. Ele tem o direito de não participar. Ele não sofrerá a consequência. O juiz vai decretar a prisão dele e tal. Não. Só que aí é o seguinte, a revelia vai dizer, na próxima vez, se ele quiser comparecer, ninguém vai fechar as portas para ele. Mas nós não vamos intimá-lo mais. É como se fosse a justiça fosse. Não tem problema. Ele pode comparecer a qualquer momento, mas nós não iremos intimar para próximos atos processuais. Isso. Não. Qual que é o efeito da revelia no processo penal? O efeito da revelia no processo penal é uma só. Desobrigar o Poder Judiciário de intimar o réu. Qual a revelia no cível? Ele sofre as consequências da revelia. No processo penal, não. O cara pode ser revel e ser absolvido. Ele não pode decretar a prisão por isso, exatamente. Intimação. Intimação. Tá? Porque nós temos que fazer a diferença entre a citação e a intimação. Isso. Tá. Não tem. Se ele não compareceu na primeira audiência, ele não precisa ser intimado para a próxima. Não, mas a questão não era essa. Eu queria saber se essa falta de intimação nessa primeira audiência, antes da instrução de julgamento... Sim. Pronto, a colega perguntou, agora resolveu, agora resolvemos. O sujeito não foi intimado para audiência de instrução de julgamento, apenas o advogado. Não. Eu já fui na audiência que o juiz falou assim, mas doutor, o senhor sabia, por que você não trouxe seu cliente?
Não é obrigação do advogado. Claro que você não vai ser arrogante e dizer para o juiz, doutor, não sou obrigado a trazer. Senão o cara vai ter, ô doutor, eu até tentei, mas ó, não atendeu o celular e tal, entendeu? Eu até tentei, para não ser intransigente. Mentira, tentou um cacete, você falou só. Entendeu? Tá? Isso. O que mais o FGV cobra nisso, pessoal? O artigo 222. Entendeu? O que ele mais cobra nisso aqui, ó, falta de intimação do réu para atos processuais. Carta precatória. Entendeu? Sujeito, testemunha que mora fora da comarca processante. Será ouvida por carta precatória. Opa, aí virou uma bagunça, pessoal. Virou uma bagunça por quê? Ó, o processo corre em Cuiabá, vai ouvir uma testemunha em Sinop. Para não dar cerceamento de defesa, o que tem que acontecer? Ó, a intimação da defesa, da expedição da carta precatória. É só isso. Artigo 222, parte final do CPP. Entendeu? E se você pegar o seu 222, lá embaixo tem uma súmula. O 273 do STJ vai dizer, ó. Porque veja bem. Tudo bem, Marcelo. Então vamos lá? Eu tenho deprecante e eu tenho deprecado. Quem é obrigado a intimar para que não dê cerceamento de defesa? Isso aqui, ó, deprecante. A intimação tem que ser aqui, ó. Mas como que o deprecante vai intimar se não é ele que marca a audiência? Porque ó, Espessa está pedindo carta precatória para Sinop. Ô juiz de Cuiabá, como é que você sabe da pauta de Sinop? Quem vai marcar a data da audiência é o juiz de Sinop. Pessoal, teoricamente você concorda que quem teria que nos intimar seria Sinop? Só que não é assim que diz o CPP e não é assim a súmula. Ô advogado, você que se vira para ficar acompanhando a data da audiência pelo site, ou ligando, ou indo lá, se vira. Porque basta que intime da expedição. Foi expedido, ó, intime-se advogado da expedição da carta precatória para a comarca de Sinop. Está valendo, acabou. Aí você que tem que ficar. O que eu faço no meu? Toda sexta-feira o pessoal já faz uma varredura. Ó, marcou audiência para tal lugar. Porque o juiz deprecado não é obrigado a intimar. Então, ali, tá? Cerceamento de defesa por falta de intimação do réu para atos do processo. Aí eu falei, vê artigo 222 e a súmula 273, que desobriga o deprecado a intimar. Mas o deprecante tem que intimar da expedição. Tá, beleza? Tá? Outro item que dá cerceamento de defesa, ou melhor, fere o inciso 55 do artigo 5º. Supressão de vistas dos autos em virtude de juntada de documentos. Supressão de vista dos autos em virtude de juntada de documentos. Pessoal, nosso processo, a grosso modo, é assim, não é? MP, réu, juiz, réu colado com o seu defensor, não é isso? No trâmite processual, durante o trâmite processual, tá? Denúncia, recebe, cita, defende. Durante a instrução, é possível que haja uma juntada de documento. Tipo, juntou um laudo. Senhores, isso. Não abriu vista para as partes. E nós temos que estar sempre com isso na cabeça. Ó, não abriu vista para as partes. Porque, às vezes, a sua prova está questionando você não como defesa. Você agora está como assistente da acusação. Você tem direito também. Se você está habilitado e não abriu vista, houve cerceamento, não de defesa, mas cerceamento da acusação, feriu o contraditório. Porque contraditório, pessoal, não é só para o lado de cá.
O contraditório é para as duas partes. A ampla defesa que é só para o lado de cá, mas o contraditório está para cá. Por exemplo, a defesa juntou uma passagem aérea para comprovar que o cliente não estava no local do fato. O promotor, você tem o direito de ser intimado da juntada dessa passagem aérea. Será que não é falso? Para ver se vai instaurar um incidente de falsidade. Entendeu? O assistente de acusação, você tem o direito. Então, suprimiu a ofensa ao inciso 55. Ou por cerceamento de defesa, ou por ofensa ao contraditório, por cerceamento da acusação. Beleza? Não, como o dispositivo é um só, não precisa. Tá? Como o dispositivo é um só, não precisa. Entra lá em ausência de vista de documentos expressos. Isso. A ausência... Nulidade. Nulidade. Nulidade por ofensa ao 55. Aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Fere o contraditório a não intimação de juntada de documento. Não abriu vista. Nulidade. Por exemplo, o réu não foi intimado na primeira audiência. Aí as testemunhas e a vítima fizeram o depoimento delas lá. Aí na instrução de julgamento, ele foi questionado sobre o que a testemunha e as pessoas envolvidas falaram. Essa falta de conhecimento dele cerceou a questão dele, ele precisava ter recebido essas informações da primeira audiência Ele precisava ter sido intimado da primeira. não tem nada a ver. Ele precisava de ser intimado. A falta de conhecimento dele. Não. A nulidade aí não é porque ele não tem o conhecimento. A nulidade é porque ele não foi intimado para acompanhar. Tanto que é verdade, se conhece ou não, porque ó, ele foi intimado e não compareceu, dane-se, está valendo. Professor, nesse caso, cercear ele não foi intimado para essa audiência, que teve testemunhas, juntou prova, vai causar nulidade só desse ato. Só do ato, muito bem. A nulidade não dá marcha ré. Nós temos que pensar assim, por isso que fala, é ab início ou é a partir de tal ponto? Entendeu? A partir do ponto da nulidade. Por exemplo, a ausência de citação válida da nulidade é ab início, cara. Entendeu? A ausência de citação válida vai dar nulidade lá. Agora, a nulidade ocorreu onde? A nulidade foi porque o juiz falou assim, não vou ouvir sua testemunha. Eu já estou convencido. Não, como assim você está convencido? Está doido? Deu nulidade a partir da audiência de instrução e julgamento. É. Às vezes a nulidade você vai pedir só da sentença. Não é isso? A sentença está sem fundamentação. Nulidade da sentença. Professor, e uma nulidade que acaba com o processo, está lá nas citações, deu branco para disponibilidades, essa aí, acaba com ele logo no começo? Essa não é nulidade? Não. Isso, esse é o 107. O que arquiva o processo é extinção de punibilidade. Extinção de punibilidade. A nulidade não arquiva o processo. A nulidade manda repetir o ato. Isso, a nulidade manda repetir o ato. Agora, às vezes, pessoal, o cara pode sacanear na peça. De uma nulidade gera uma extinção de punibilidade. Entendeu? Eu tenho peça nesse sentido. Ó, de uma nulidade gera extinção de punibilidade. Você quer ver? Vai para a nulidade e acaba percebendo que ele cabe lá no 107. Isso. Ora, veja bem. Nós temos a questão da prescrição. Tá certo? Nós temos a prescrição. Então, imagina, eu vou tentar fazer um exemplo rápido aqui para você ver que da nulidade, às vezes, nasce uma extinção de punibilidade. Por quê? Imagine que teve uma sentença aqui, ó, no dia 23 de março, nós estamos em 2020, 23 de março de 2015. 2016. 23 de março de 2016, tá bom? Você está num recurso de apelação.
Você está no recurso de apelação. Já sentenciou. Tá certo? Sua apelação, nós estamos em 2020. Pessoal, nós já passamos de... 2016, o sujeito, na sentença, ele foi condenado a 1 ano e 3 meses. Tá certo? 1 ano e 3 meses. Prescreve em 4. Tá certo? Você está alegando cerceamento de defesa porque o juiz... Cerceamento de defesa não, você está alegando falta de fundamentação da sentença. Falta de fundamentação da sentença, você anula a sentença. Tá certo? Quando é que foi recebida a sua denúncia? A denúncia foi recebida em 12 de fevereiro de 2015. Cara, sua sentença foi de 1 ano e 3 meses. Entre 1 e 3, entre 1 e 2, prescreve em 4. Você concorda que entre 2015 e 2016 não teve prescrição, cara? Tá certo? Nós estamos exatamente hoje. Hoje é que dia? Hoje é 7/3 de 2020. Senhores, não passou ainda 4 anos aqui. Tá certo? Não passou 4 anos aqui. Você teve seu recurso de apelação, você pode entrar no embargos infringente, por exemplo, tal. E você está aqui, agora você vai fazer o embargos infringente. Cara, às vezes, da nulidade, você arranca ali. Na verdade, aqui mesmo. No seu recurso de apelação, você está entrando aqui e tal, beleza. Olha que interessante aqui. Ó. Você concorda que se você anular a sentença... Olha aqui. Ó, de 2000... Então, às vezes, acontece isso. Você, ao manejar um recurso de apelação... Isso aqui você está manejando, desculpa. Você está manejando o recurso de apelação, aí você vai abrir uma preliminar de nulidade. E vai abrir outra de extinção de punibilidade. Aí você vai dizer que, isso, ao anular a sentença, ocorreu a prescrição, porque o último marco interruptivo foi aqui. Às vezes acontece isso. E isso fica escondido na peça. Essa é uma tese escondida. Entendeu? O FGV até não cobra muito isso, mas quando era o CESP, cara, era pau, ó. Porque você sabe que o CESP regaça mais. Era pó mesmo assim. Essa é uma tese escondida. Ou seja, da extinção... É. Não. É que eu ia falar desembargo, mas eu já voltei para apelação. Na apelação. Preliminar. Entendeu? Na preliminar. Cerceamento de defesa, isso. Ausência do contraditório, isso. Então seria isso aqui, ó. Exatamente, é exatamente esse ponto aqui, ó. Beleza? Feito isso, então, qual que é o próximo tópico? Nomeação de defensor público ou dativo sem oitiva do acusado. Tá? Também batido demais, ó. Vai dar lá no inciso 55 também, ó. Nomeação de defensor público ou dativo sem oitiva do acusado. Senhores, o cara vem sendo acompanhado por defensor constituído, tá certo? O defensor abandonou a causa. Tem que intimar para constituir novo advogado. O juiz entendeu que o sujeito está indefeso, ou brigou com o advogado, ou sei lá, tem que intimar. Entendeu? Tem que...
Esse também vai bater lá no 55. Tá? Mas você vai pegar um fundamento que o FGV gosta muito, que é esse aqui, o decreto 678 de 92. Tá bom? Decreto 678 de 92. Isso, é o Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Tá. É o artigo 9º, né? Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é tranquilo, de fácil reconhecimento, vem sendo acompanhado por advogado. Juiz substituiu por defensor ou dativo, sem intimação, dá cerceamento de defesa. Tá certo? Aí você fala assim, mas e se isso acontecer na audiência? Porque às vezes essa substituição é na audiência. O réu está presente. Pessoal, aí é o seguinte. Ó, uma coisa é substituir, ó, para o ato ou para o processo. Senhores, para o ato não tem problema. Para o ato não tem problema. Tá certo? Você quer ver? Acho que está no 362 por ali, ou 265, sei lá. Isso. Mas depois ele pode conseguir. Exatamente. E já no caso do processo, já é um afastamento que não é. É. Eu vou achar aqui, pessoal, mas só para não perder a linha de raciocínio aqui, ó. Olha só. O colega já matou o sujeito, o advogado foi intimado para a audiência. Ele não compareceu na audiência e nem justificou. O juiz não está obrigado a suspender a audiência. Se ele não justificou, o CPP fala que ele tem até a abertura para justificar. O CPP não fala como. Pode ser por ligação. Ó, eu estava indo e acidentei. Eu estou internado. Eu estou em outra audiência. Ele justifica. O juiz vai até dar um prazo para ele juntar a documentação. Agora ele tem que justificar. Se não, ó, tá bom. Sai, é aquele negócio. Sai lá fora, pega um advogado. Vamos acompanhar uma audiência ali? Ou então, isso dá cerceamento de defesa? Não, isso não dá. Isso não dá. O que dá é o seguinte, ó. O advogado sai fora do processo e entra outro. Outro quem? Ou o defensor ou o indicado pelo juiz. Isso é que cai nesse aqui, isso que cai no 55. Tá certo? Porque é o direito dele ter a defesa técnica. E a defesa, nós sabemos que pode ser a autodefesa ou a defesa técnica. Aí está violando a defesa técnica. Tá bom? Aí, ó, vamos lá? Outra. Antecipação de provas sem a participação da defesa. Antecipação de provas sem a participação da defesa. Pessoal, o CPP, ele está recheado desse ato. Quanto é que antecipa uma prova? Por exemplo, 366. 366 do CPP. Dá uma olhada nele aí para você ver. Aquele lá que o processo seguirá é o 367. 367? Sem a presença do acusado, precitado, intimado pessoalmente para qualquer ato, deixe de comparecer. Isso, a revelia, né? Isso mesmo. Tá aí, ó. Isso mesmo. Pega o 366 para nós aí, você vai ver que tem um... Fala da antecipação de prova. Senhor acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso dos prazos prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes,
Pessoal, antes de falar do 366, o artigo que eu queria falar sobre isso aqui, ó, o advogado constituído não compareceu para o ato, para a audiência. É o 265, tá? É o 265. É o 265, tá? 265 do CPP. É que eu falei o seguinte, ó. Porque eu falei o seguinte, ó. A ausência pode gerar a substituição. Aí eu abri uma chave. Para o ato ou para o processo? Para o ato, tá perfeito. 265, parágrafo 1º. Olha lá. A audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não comparecer. Se por motivo justificado. Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento do auto algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Na verdade, tem que ser só para o ato. Beleza? Só para o ato. 265, parágrafo 1º e 2º. Aí vamos, volta no 366. Então, voltando aqui agora. Antecipação de prova sem a participação da defesa. Quando é que tem a antecipação de prova? O que nós chamamos de prova antecipada. Pessoal, a prova antecipada, ela está ligada com isso aqui, ó, risco. Tem risco de perder? Tem. Quando é que uma prova tem risco de perder? Quando a sua fonte está prestes a desaparecer. Testemunha está doente. Essa testemunha não vai esperar a audiência, ela pode morrer antes. Juiz, chama essa testemunha e vou dizer agora para você. Isso pode acontecer, inclusive, durante a fase do inquérito policial. Durante a fase do inquérito policial, o juiz marcou uma audiência para ouvir a testemunha. Você está doido, juiz? Não tem nem processo? Você vai ouvir a testemunha? Vou. Ele está fazendo o quê? Instruindo o inquérito? Não. Ele não pode instruir inquérito. Ele está fazendo prova antecipada. Tá certo? Ele pode fazer isso? Pode. Desde que assegure o contraditório e ampla defesa. Sim. Não, só falei, vou falar o outro também. Então, veja bem, tem risco, prova antecipada, é possível? É possível. Desde que assegure o contraditório e ampla defesa. Como é que você segura o contraditório e ampla defesa? Intimando o advogado. Agora, como é que o cara vai intimar advogado se no inquérito não tem advogado? Fala aí. Aí faz o quê? Defensor público. Chame o defensor público para acompanhar a audiência. Está valendo. Entendeu? Chame o defensor público para acompanhar a audiência. E para não dar nulidade mais ainda, intime-se o investigado. Porque se o investigado quiser constituir, beleza. Se ele não quiser constituir, o defensor público está ali. Outro exemplo, 155, de prova antecipada. Pegou um 155 e diz assim, ó, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente dos elementos informativos obtidos durante as investigações, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, o CPP autoriza. É aquela exceção à judicialização. O juiz não pode usar a prova do inquérito para condenar, exceto prova cautelar, não repetível e prova antecipada. A testemunha está doente. O juiz, cara, quando virar processo, essa testemunha já morreu. Vou chamar essa testemunha para ouvir? Beleza. Quando virar processo, essa auditiva, como foi mediante contraditório e ampla defesa, beleza, tá? Vamos lá? Sobre esse tema, veio essa questão aqui, não sei se os senhores já fizeram, vamos fazer ela aí.
Vocês não têm esse material? Que eu mandei ontem? Então, ó, na cidade de Goiânia, vai ter que acompanhar aqui então, tá? É porque eu mando para cá e ele disponibiliza para vocês, né? Entendeu? Na cidade de Goiânia, funciona uma boate noite cheia. Funciona a boate noite cheia, onde ocorre shows de música ao vivo, toda sexta-feira. Em razão da grande quantidade de frequentadores, os proprietários, João e Maria, estabeleceram que somente poderia ingressar na boate aquele que colocasse o nome na lista de convidados, até 24 horas antes do evento. Em determinada sexta-feira, Eduardo, morador de São Paulo, comparece ao local com a intenção de assistir ao show, mas foi informado sobre a impossibilidade de ingresso, já que seu nome não constava na lista. Tranquilo. Pretendendo ingressar, ainda assim, Eduardo ofereceu vantagem devida. Oferecer vantagem devida, suborno, que no CPP chama-se de corrupção ativa. Salvo o melhor juízo, deve estar no 333, por ali. Ó. Não é isso? É. Então, continuando. Pretendendo ingressar ainda assim, Eduardo ofereceu vantagem devida, qual seja, R$ 500, a Natan, integrante da segurança privada do evento, em troca de este permitir seu ingresso no local sem que os proprietários soubessem. Ocorre que a conduta foi filmada pelas câmeras e, de imediato, Natan recusou a vantagem, sendo Eduardo encaminhado à delegacia mais próxima. O Ministério Público ofereceu denúncia. Eu tenho que riscar os atos processuais. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Eduardo, pela prática do crime de corrupção consumada, previsto no 333 do CP. Durante a instrução, ó, recebeu, citou, defendeu, está instruindo, não é isso? Já pulou. Durante a instrução, foi expedida carta precatória. Expedição de carta precatória, eu venho e risco esse ato. Isso. Para determinada cidade de Minas Gerais. Para oitiva de quem? De Natan. Única testemunha. Tendo em vista a mudança de endereço residencial do antigo segurança. Tá. Não sendo a defesa de Eduardo intimado do ato. Uma vez que conste expressamente no Código de Processo Penal que a expedição de carta precatória não suspende o feito, não suspende o processo. Entendeu? Questionar a prova testemunhal e tese de absolvição. Item A, é só resumir, né? Questionar a prova testemunhal. O que você vai responder aqui? Ó? Aqui você vai responder que há nulidade dessa prova. Nulidade da prova, tendo em vista a ofensa ao artigo 5º, inciso 55. É mais. Tem algum dispositivo que fala disso? Tem. É artigo 222 do CPP. Porque o 222 fala lá na parte final que deverá ser intimada a defesa da expedição. Isso aqui. Ou, né? STJ 273. Não é isso? Cara, você não é obrigado a lembrar das súmulas, mas obrigatoriamente, quando você vai no 222, agora, tem alguns artigos que eu sou obrigado. Por exemplo, 222 tem que estar sempre na minha cabeça. Expedição de carta precatória, 222. Instrução no ordinário, 400. Esse aí tem que, alguns artigos tem que estar, ó. Você está entendendo? Isso. Então, matou isso aqui. Qual que é a tese de absolvição? A tese de absolvição aqui, ó, você vai alegar que o fato é atípico. Por que o fato é atípico? Aí você vai escrever. Porque o crime de corrupção ativa só ocorre contra a administração pública. E aqui, ó, é uma administração particular. O cara é segurança de um estabelecimento privado.
Ou seja, esse suborno é para particular, não é para servidor público. Então, fato atípico, tendo em vista que a oferta da vantagem devida não foi para servidor público. Não, não, não. Essa é peça. Essa é a peça. Redige a peça. Item A, item B. Lembra que a peça vem. Item A, B, C. Desculpa, peça não, pessoal. Essa é questão. Essa é questão. Transforme esse trem em peça. Transforme em trem em peça. Preliminar de nulidade do mérito. Da tipicidade da conduta, tendo em vista que o... Né? Então a B é só um complemento A. Qual que é o material que ela está falando? O que é a tipicidade material? Não sei. Ah, garoto. Isso aí. Fechamos isso aqui? Tá? Nós esquecemos ali do licenciamento da defesa. Oi? Nulidade. Não, não pode. Não pode. Se você pegar essa questão, lá ele pontua esse aqui, tipo não sei se é 0,15, alguma coisa. Ele pontua esse aqui. Ó. Entendeu? Pode usar. Pode usar. Aliás, deve usar. Porque se ele botar 0,15 aqui, 0,10 aqui, ó, é de grão em grão que galinha enche papo. Pode. Ah, entendi. Ela está dizendo o devido processo legal. Isso, também. Também. Isso. Porque feriu o devido processo legal. Isso. Tá. Pessoal, ó, aí daria bagatela contra a administração pública? Entendeu? Daria, né? Daria. Se fosse, né? Você está dizendo se nós pegássemos a administração pública, porque isso aqui dá tipicidade. Dá tipicidade formal, como diz a colega, entendeu? Não tem como praticar corrupção ativa sendo a vítima um particular, vítima imediata um particular. Só. Não cabe, né? É. Não, aqui nem entra nisso, porque... Isso. Pronto. Exatamente. Não entra nem na elementar, né? Ok? Pessoal, vamos lá? Bom, outra também sobre esse tópico. No curso de uma audiência criminal, João, advogado de Pedro, acusado da prática de um crime de estupro, em sede de alegações finais orais, assevera que o representante do MP é arbitrário e tem a sede da condenação, não se importando em acusar uma pessoa comprovadamente inocente. Atendendo à manifestação do MP, do promotor de justiça, que se sentiu ofendido, o juiz destituiu o advogado e nomeou o defensor público para continuar na defesa do acusado, que na ocasião não estava presente. Você viu aí? Cerceamento de defesa, né, ofensa ao contraditório e ampla defesa, né, porque ofende o direito de ser defendido por defensor constituído por ele. Se ele já tinha vindo, se estava sendo defendido por defensor, e o exercício ainda vai mais na frente. A questão não estava presente no ato. Ainda vai mais à frente. Ele não estava presente para se insurgir contra o defensor,
Porque às vezes pode ter isso. Ele estava presente, não se insurgiu, porque aceitou. Ele ainda, para não gerar nenhuma nulidade da questão, ainda fala, ele não estava presente. O defensor, então, concluiu as alegações finais orais. Na mesma sentada, o magistrado determinou a extração de peças com encaminhamento ao MP para apurar possível crime contra a honra praticado por João. Será que ele é puxa-saco do promotor? Pedro, assistido pela Defensoria Pública, acabou condenado na forma do pedido inicial. João, por sua vez, após representação do promotor de justiça, vítima, foi denunciado pela prática de injúria. Beleza? Qual a tese para anular a sentença do processo? 142. Por quê? Não deu uma viajada. Tá certo? A tese é o seguinte, pessoal. Nulidade a partir das alegações finais, tendo em vista no cerceamento de defesa, inciso 55 e o Coringa 54, porque deveria ter dado a oportunidade para o réu constituir novo defensor. Beleza? Então aqui mesma coisa, pessoal, aqui mesma coisa, artigo 5º, inciso, nós vamos colocar o nosso Coringa 54 e o nosso 55. E aí, pessoal, tem o decreto 678 de 92, que tem um dispositivo certinho lá. Vamos pegar qual dispositivo é esse? Coloca. Ó, o colega falou, 8º, item 2, a linha, né, 8.2, D de dado. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha. Beleza? Pessoal, isso aqui é só a pergunta sobre o processo. E qual que seria a tese de direito material? Qual é a tese de direito material aqui? Ó? Porque esse aqui tem item A e B. Eu só tirei o outro item porque interessa o processo. Mas tem um outro item aqui. Ó. Qual é a tese? Ele foi acusado por injúria. Qual seria a tese, então, de direito material para ele livrar desse crime? Isso. O que você faz nesse caso? Vai lá na injúria, vai lá no artigo 138, 140. Vai lá para o 140. Do CP. Vamos achar esse trem aí, ó. Tá? Fala o quê? Cento e 142, inciso 1. Foi esse que você tinha falado? Beleza? Bom, de qualquer forma, não sabe o que você falou, mas você acertou. Entendeu? Você acertou. Isso. Tá? Ah, o colega falou, é isso. E o 564, isso. O 564 também, escolhe um dos incisos lá e coloca, apesar de que não cobrou nisso aqui, tá, pessoal? Eles não quisitaram o 564. Sim, deve colocar. Deve colocar. É porque a nulidade, tudo vai estar lá, né?
É. Então ia causar nulidade também. E no caso do 142, ele ia. Mas aí, pessoal, você vai ter que jogar ele no Coringa do 564. Tá? É porque, veja bem, aqui, ó, mas aqui, ó, nomeação de defensor, esse aqui, ó, o réu chegou sem defensor e o juiz interrogou o réu sem defensor. Aí ele entra no seu. A nulidade ocorrerá no seguinte caso: a nomeação de defensor ao réu presente, que ou não tiver, ou a ausência, e de curador ao menor de 21. O réu presente que não tiver defensor. Entendeu? Porque ninguém pode ser processado sem a defesa técnica. Aqui ele tirou. Nós não temos nenhuma linha aqui que se encaixa nisso aqui. Tinha que ter. Destituição de defensor constituído. Teria que ter. Não tem? Então joga no 5644. Ele desrespeitou uma fórmula. Sim, o ausente porque o réu revel. O réu revel. Entendeu? Professor, então como é que a gente escolher essa resposta na letra B? Letra B, então ficaria mais ou menos aqui. Qual a tese para anular a sentença? Tá? A tese para anular a sentença. Trata-se de nulidade, tendo em vista a destituição do defensor, sem oportunizar ao réu a nomeação de defensor de sua confiança, o que ofende o artigo 5º, incisos 55 e 54, bem como o decreto-lei número 678/92, artigo 8, tal, beleza? Combinado com 5644. Aí vamos lá. Outro item. Trata-se de exclusão de crime. Na verdade, não constitui crime, conforme a conduta do advogado, tendo em vista que se deu em audiência, está inserido na hipótese que não constitui o crime de injúria, conforme o artigo 142, inciso tal, do Código Penal. Então, aí o conselho é o seguinte, pessoal. A gente fica sempre preocupado com quem vai ler. Eu parto do pressuposto seguinte. O senhor sabe que eu fui concurseiro, fiz muita prova de dissertativa. Eu parti assim, ó, foda-se quem vai ler. Entendeu? É assim, ó, foda-se quem vai ler. Quem vai ler vai se fuder para entender o que eu vou escrever. Mas eu vou escrever. E eu ia escrevendo o que saía na minha cabeça, cara. Desde que esteja dentro. Ó, você falou que eu podia escrever o que podia. Não, também não é assim. Entendeu? O problema nosso é que a gente sabe o trem, mas fica preocupado se eu vou escrever bonito. Se eu vou escrever meu parágrafo, não pode passar de 4, 6. Cara, se quiser fazer um parágrafo com 150 linhas, problema do cara que vai ler. Ele vai te pontuar, meu irmão. Assim. Então, ele vai te pontuar. Ah, mas não tem o termo técnico, trata-se de... Não. No caso aqui, esqueceu? No caso apresentado... Pronto, começa assim. No caso apresentado, houve cerceamento de defesa por isso. Eu tenho que saber sempre o seguinte, que ele pontua argumento jurídico, mais legal. Ou seja, mais base legal. Eu só tenho que ter isso aí. Ó. Eu tenho que ter o argumento jurídico mais base legal. Entendeu? Cumulativo, irmão. Não. Cerceamento de defesa por isso. 0,60.
Tendo em vista a ofensa ao artigo 5º, inciso 55, 0,15. Ah. Sim. O problema é que se o cara tira na prova, 5,85. Aí ele, puta que pariu. Você não... o problema é que se o cara... Porque eu falo, às vezes o cara... Olha, qual que é mais importante para você? 5,85 ou 0,15? Para mim é o 0,15 aqui. Entendeu? Então, eu parto desse pressuposto. Eu parto que, ó, eu tenho meu argumento jurídico. E a base legal, como eu vou escrever, ó, o cara tem que estar escrito. Isso aí, ó, já enjoei de reverter em recurso, porque não deu a nota, porque estava diferente do padrão resposta. Dane-se. Ele abordou nas linhas tais, ainda com as palavras dele. Tá? Então não preocupa com isso, vai mandando bala, você vai ver que você vai começar a desenvolver. O cara está ali, ele está ganhando para escutar a nossa baboseira que nós vamos escrever, então dane-se ele, tá? Vedação à prova ilícita, outro tema nosso, vedação à prova ilícita. Senhores, prova ilícita também é muito explorado no exame. Está lá no inciso 56. Então, ó, 54, 55, 56. 54, 55, 56. 54, devido processo legal. 55, contraditório e ampla defesa. E 56, prova ilícita. Lá, ó. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso é reproduzido também no CPP 157. Lembra disso? Isso, olha lá. Ó. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, obtidas por violação, em violação às normas constitucionais ou legais. Bom. Eu sei que prova ilícita é aquela que ofende a Constituição Federal ou aquela que ofende a lei. Por isso que ele fala o que é ilícita. Aquela que ofende a CF e a lei. Porque até certo tempo nós tínhamos a diferença de prova ilícita com prova ilegítima. Hoje acabou. Hoje virou tudo prova ilícita. Tá certo? O que é uma prova ilícita? É aquela que ofendeu a Constituição Federal. Por exemplo, uma tortura. Uma tortura é uma prova ilícita, porque quem veda a tortura é a Constituição Federal. Tá certo? Um documento, uma interceptação telefônica, por exemplo, uma escuta ilegal, 9296, ofende a lei 9296, ofendeu a lei, prova ilícita, tá bom. Qual é a consequência de uma prova ilícita? Desentranhada. Desentranhar é retirar, tá certo? Desentranhar é retirar do processo de instruir. Muito bem. Senhores, o Brasil, não adotou, vai adotar com o pacote anticrime, não adotou a descontaminação do julgado. Que trem é esse? O juiz que determinou o desentranhamento não pode julgar o processo. Tá certo? Como não vai cair isso para os senhores, o juiz que determinou a nulidade continua no processo. Não é isso? Já que o edital é antes do pacote. Tá certo? Hipóteses de provas ilícitas. Quais as hipóteses mais cobradas, mais comum? Ofensa à reserva de jurisdição. Ofensa à reserva de jurisdição. Reserva de jurisdição, nós sabemos que é aquelas diligências que só o juiz pode determinar. Quem que pode determinar busca e apreensão? Juiz. Quem que pode dar prisão temporária, prisão preventiva, quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, entendeu? Quem que autoriza infiltração de agentes? Juiz. Tá certo? Então, da prova ilícita, aquela produzida sem ordem judicial, desde que a diligência, desde que aquela prova
exija a participação do judiciário. Beleza? Da prova ilícita. Ofende a o 56 e 157. Lembrando que sempre na prova ilícita eu vou jogar esses dois lá já de cara. O inciso 56 e o 157. Outra hipótese. Tem que ver, vai no 157 ou vai nisso aqui e vê se remete para a súmula. Depende. Se ficar em interceptação, vai ter que colocar a lei. Vai ter que colocar a lei porque este é o gênero, cara. Ó. Olha só, isso é inadmissível no processo, as provas obtidas por meio... Esse é o gênero. Agora, é ilícito por quê? Quem vai dizer o porquê, se for interceptação, é a 9296. Ah, é ilícito porque foi determinado pelo juiz pelo prazo de 30 dias. Não pode. Mas não é a Constituição Federal que fala do prazo. Quem fala do prazo é a lei. Ah, é ilícito porque o juiz determinou a interceptação como primeiro ato. Não pode, ele tem que ser o último ato, tem que esgotar. Então você... Tá? A pergunta dele, se entenderam aí? Isso, a própria questão vai dizer e você vai lá no artigo 5º lá dessa lei 9296, artigo 1º, 2, 3, vai lá. Ó, por exemplo, pode ter interceptação, iniciar uma interceptação num crime apenado com detenção? Não pode. A prova vai escancarar para você lá o tipo da nulidade. Isso mesmo. Outra, o que dá esse item A? Trouxe um subitem. O que se exige para o juiz? O que se reserva ao juiz? Precisa da manifestação judiciária. Ó, prisão temporária, determinada pela própria autoridade policial. Pô, a sua questão está dizendo que o delegado determinou a prisão temporária? Prova ilícita, porque ofende o princípio da reserva de jurisdição. Busca e apreensão sem ordem judicial, tá? Quebra de sigilo telefônico sem ordem judicial, requisição de informações, isso aqui é interessante, requisição de informações às empresas de telecomunicação para localização da vítima ou suspeito diretamente pela autoridade policial. Vai lá no 13A e B para você ver. 13A e B. Tá? É. Pessoal, veja bem. Quando ocorrer a prática dos seguintes crimes, acompanha, fala para mim, 148, 149, 149A, 158, parágrafo 3º, 159, 158, 159 e 239. 239 do ECA. Olha que interessante. Pessoal, isso aqui ó, é o cárcere. Esse é cárcere privado. Esse aqui ó, é trabalho escravo.